Fala, líder! Hoje mais um episódio do Pode Liderar e com uma novidade. Eu serei o entrevistado, mas quem será o meu co-host hoje aqui? Sou eu, Sara. Sara, isso aí. E aí, Sara? E aí que eu vou fazer a abertura no seu lugar, né, Davidson? Porque Então, agora eu vou tomar as rédeas dessa entrevista e eu vou te fazer perguntas que vão fazer os nossos telespectadores, ou telespectadores não, né? Isso é televisão, nossos YouTubers YouTubers. crescerem ainda mais na sua liderança. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Liderar. E hoje com um convidado muito especial, porque ele é o dono disso aqui, gente. É o Davidson Ferreira. Roda a vinheta. Então vamos lá, eu decidi convidar o Davidson para o próprio podcast dele, porque eu, como uma fã do seu podcast, Davidson, eu estive me perguntando e recebendo perguntas, porque para quem não sabe, eu estou ali por trás das mídias do Davidson, recebendo questionamentos dos nossos seguidores, e a gente teve aí alguns vídeos nossos que chegaram bem longe, e dentro disso pessoas nos perguntaram sobre o histórico do Davidson. Eu recebi ali no nosso inbox, mas quem é o Davidson? Afinal de contas, quem é ele para estar falando tudo isso? E a gente quer mostrar para vocês tudo que o Davidson tem de experiências para nos trazer e como você, que é líder ou pretende ser líder, tem a aprender como você vai crescer a partir do que a gente fala aqui, a partir do que o Davidson tem para nos mostrar com a sua experiência. Muito legal. O Davidson aceitou meu convite de participar do próprio podcast dele, então eu te agradeço por deixar eu sentar na cadeira de entrevistadora e poder trocar essa ideia. Eu espero que seja muito edificante para você que vai trazer essas histórias e para você que está em casa precisando aí de uma nova chave para sua semana, para o seu mês. Mas Isso aí, um podcast com muitas chaves, né? Vamos virar aí muitas chaves, né, Sara? E vamos lá, então. Que pergunta nós temos aí? O que você quer que eu fale? Sobre o quê? A primeira delas, que a gente tem conversado afinal de contas, por que eu, que ainda não estou num cargo de liderança, eu que talvez esteja longe de chegar nesse nível de liderança, porque eu deveria aprimorar habilidades de liderança na minha vida, porque eu devo estar ligado em conteúdos a respeito disso, se eu ainda não tenho onde aplicar? Por que a liderança é importante para todo tipo de pessoa, Davis? Bom, o princípio, né, da liderança, onde que ele começa? Ele começa na gente. Todas as vezes que nós nos propomos a ajudar as pessoas, é porque a gente quer compartilhar aquilo que deu certo pra gente. Só tem uma forma de eu transbordar na vida das pessoas, quando eu estou cheio de algo. E se eu estou cheio de algum conhecimento, ou de alguma experiência, ou de algo que deu certo para mim, um líder, ele automaticamente ele quer ajudar essas pessoas. O que acontece com o Lidere-se, que a gente fala do nosso método, do Lidere-se, do Pode Liderar, e por que surgiram todos esses projetos e esse propósito meu de trazer esse conteúdo para as pessoas? A liderança, ela começa já vamos colocar assim, lá na tua infância. Os desafios que você passou, a tua criação familiar, a tua experiência com irmãos, com avós, com parentes, e vai vindo, né? E você vai formatando a pessoa que você é. A forma como você vê os seus pais lidando com a rotina com a você vai rotina, as tuas ali, né? crenças, aquilo que você acredita, de respeito, de disciplina, de perseverança, de lidar com finanças, de fazer a tua gestão emocional, de compartilhar as coisas com os teus irmãos, de ajudar os teus irmãos na tarefa, ou ser ajudado por um irmão mais velho na sua tarefa. Então, todas essas coisas vai formando a gente como ser humano. E isso vai carregando a gente de crenças ao longo da nossa vida. Chega um determinado momento que a gente começa a trabalhar, começa a servir alguma empresa, ou começa a atuar no mundo corporativo, ou mesmo socialmente falando, você começa a colocar essas práticas para fora. É aí que a gente vê. E aí você começa a se deparar com algumas coisas que você acredita, mas que não necessariamente são a verdade absoluta.
Em cima disso, nós começamos a agir dessa mesma maneira com o nosso comportamento com as pessoas. Nesse agir com as pessoas, a gente vai conduzindo ou de uma forma que leva as pessoas ao sucesso ou de uma forma que leva as pessoas ao fracasso. Alguns líderes, eles têm algumas pessoas que se propõem a liderar, mas que ainda não são líderes, que aí eu quero colocar uma grande diferença. Você se propor a liderar é uma coisa, você exercer a liderança é uma outra coisa completamente diferente. E não Eu existe... queria que você comentasse sobre isso. Existem duas coisas, né? A pessoa que ela já tenha, por natureza, esse tino de liderança, e pode ser que ela nasça com esse dom, ou ao longo da vida dela ela desenvolve, e a pessoa que fica esperando alguém de fora dizer isso pra ela, ó, agora você é o líder. E aí ela, opa, bateu água na bunda. Agora eu preciso me espertar aqui porque agora eu sou um líder. Mas o que você sente sobre isso das pessoas no mundo profissional ou até mesmo nas famílias? Você acha que as pessoas deveriam, antes de alguém chegar nela e falar, ó, agora você vai ter uma família, agora você vai ter que ser o pai dessa provedor. casa, o Agora provedor. você é o que conduz, agora você é o que dá o exemplo, Você agora não acha que você aí já tá tarde demais? Ou quando a pessoa chega numa empresa, já tá tarde demais o dia que alguém chega pra ela? Eu costumo dizer assim, né, que infelizmente, vou colocar assim como infelizmente, porque você vê as pessoas às vezes não conseguindo exercer a liderança da forma correta, né, nas suas casas ou nos seus trabalhos, porque as pessoas não se preparam para serem líderes. Elas assumem uma função e uma responsabilidade de liderança, mas elas não necessariamente são líderes. Então, um gestor, por exemplo, numa empresa, ele assumiu a cadeira de gestão. Um diretor, ele assumiu a cadeira de um diretor, um crachá de gestor, um crachá de diretor, mas não necessariamente a posição de um líder. O fato dele ter essa função não dá a ele a credencial de um líder. Por isso a gente vê tantos chefes. Por isso exatamente, sabe? A gente vê muitos chefes e pouquíssimos líderes, porque as pessoas caem em funções de liderança. Olha a diferença, funções de liderança não necessariamente são pessoas que têm a habilidade e a capacidade para serem líderes. Olha só como é complexo isso. E aí, quando ela assume a cadeira de gestão, automaticamente ela vem com a característica que ela precisa ter de líder, né? Mas ela nem sempre vai conseguir isso, porque ela não se preparou para ser líder. Se você conversar com vários gestores, você vai ver, você pergunta para ele assim, qual curso você fez de liderança? Quanto tempo você de fato se preparou para ser líder? Quais são as características e quais são as habilidades que um líder precisa ter? Tanto na área pessoal quanto na área profissional. Qual é a tua história, né, que te credencia e que te prepara emocionalmente para ser um líder? Porque um líder, ele lida diariamente, constantemente com pessoas. Pessoas são carregadas de emoção. Líderes precisam ter a capacidade de separar fato de emoção. O que é um fato e o que é uma emoção? É difícil você mensurar fato e emoção. Como eu posso diferenciar fato e emoção? Um fato é, por exemplo, se eu te falar algo aqui, eu te falei de uma forma que você, na sua interpretação seja ríspida. Sara, né, tira esse copo daqui e coloque lá. Você pode ter interpretado que eu falei de uma forma ríspida com você. Então, o significado que você deu para o tom que eu coloquei para você de tirar o copo e colocar lá, vai acarretar numa descarga emocional e num significado emocional para você. Porém, o fato foi tirar o copo e colocar lá. Isso é um fato. O que vem com as emoções é imensurável. Eu não consigo mensurar a emoção. E as pessoas são carregadas de emoção. Então, você pode colocar nessa minha fala uma carga extremamente forte de emoção que está ancorado numa experiência tua anterior sobre alguém que foi ríspido com você, que te magoou, e esse foi um gatilho para eu assumir essa posição dentro da tua mente que eu fui uma pessoa agressiva com você. E você acha que é aí que muitos liderados se frustram com seus líderes? Muitos, é que daí a questão do liderado, o liderado ele se frustra aí. Mas se o líder não tiver essa percepção que a visão de vida e de emoção e de fatos é diferente de um liderado para um líder, ele vai
ele não vai compreender, ele vai sempre dizer assim, isso é mimimi, é uma pessoa que tem muito mimimi. E, na verdade, não é que a pessoa é mimizenta, é que a pessoa tem uma ancoragem emocional diferente da dele. Então, para ela, esse fato está ancorado numa situação anterior que causou um trauma para essa pessoa. E se o líder não está preparado para compreender que as pessoas são carregadas de emoção, interpretam fatos com emoção e não fatos como fatos, ele acaba exercendo uma liderança ruim. Então, um líder hoje, as pessoas, um líder hoje, você pode, eu trabalho com vários, já trabalhei com, formei várias pessoas. Uma das coisas que eu mais falo na minha formação para eles é: aprendam a separar emocional de fatos. Resolvam fatos. Depois trata-se emocional, porque emocional não se mistura com fato. A gente aprender a não Entendeu? colocar no outro o óculos que colocaram na gente lá desde pequeno. Então, eu tenho a minha visão como eu enxergo o mundo, o óculos que eu uso, e aí o outro me trata de determinada forma, eu coloco o meu óculos nele como se ele pensasse como eu penso. Perfeitamente. Sendo que as pessoas, elas veem o mundo de forma diferente. As pessoas, por que as pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente? Cada uma tem uma experiência. Porque elas têm aprendizados diferentes e significados diferentes para fatos e circunstâncias iguais. Entendeu? Então, circunstâncias iguais, por exemplo, a mesma fala que eu fiz para você do copo e a mesma fala que talvez uma outra pessoa dissesse para mim do copo, com o mesmo tom, você daria um significado e eu daria outro significado, porque as nossas referências são diferentes. Considerando, então, que as pessoas de fato são diferentes, que elas leem o mundo de forma diferente, que isso está fora do meu controle, eu não posso controlar o que você sente, o que você vai pensar. Qual o papel do líder, então, numa vez que ele está gerenciando uma equipe de diversos tipos de pessoas, onde ele precisa chegar num único resultado, com mentes diferentes? Como o líder deve se colocar, então, na sua experiência, você já é 27 anos que você vem aí liderando empresas e equipes e como executivo, na sua prática, como você me diria? Então, qual o papel do líder mediante isso? Não, pera, eu tenho muitas pessoas diferentes para lidar, com muitos óculos sobre a vida, mas eu preciso que todo mundo, com essas diferenças, chegue no mesmo lugar. Então, não é só aquele raso que a gente sabe sobre inteligência emocional, né? Isso. Por que a gente aprendeu inteligência? Ah, saiba dar nome para o que você sente. Beleza, esse é o início do sentido da inteligência emocional. Mas qual o nível de inteligência, então, esse líder tem que ter para ele estar acima disso? A capacidade desse líder, ele precisa estar muito conectado com a história das pessoas. Conhecer o que está por trás de cada pessoa e entender que cada pessoa é formatada de acordo com a sua história. Quando um líder ele compreende a formação familiar, poucos líderes se interessam em saber dos seus liderados como foi a criação desses liderados. Se o pai abandonou a família muito cedo, se a mãe abandonou a família muito cedo, se ele foi rejeitado pelos pais. Então, tudo isso, o liderado ele traz carregado junto com ele, e que se você entende essa questão das emoções dentro do ambiente de trabalho, você consegue compreender como as pessoas vão perceber o teu tom de cobrança e o teu tom de motivação com elas também. Entende? Então, tanto é que hoje, Sara, uma das coisas que mais traz dificuldade para as pessoas no relacionamento, tanto no familiar, vou colocar não no familiar, tanto na vida pessoal quanto na profissional, chama-se rejeição. E aí racha a equipe, né? Porque a pessoa lê você pela rejeição que ela está sentindo. Exatamente. Então, você quer perder uma pessoa da tua equipe, basta você rejeitar essa pessoa. Como que é rejeitar essa pessoa? Por exemplo, convocar uma reunião e excluir essa pessoa de uma reunião. Por que eu falo isso? O líder, ele assume qual é a nossa primeira experiência que a gente tem de liderança? Qual é a nossa primeira experiência de liderança? São os nossos pais, correto? Ou o nosso cuidador, né? Então, você tem ou a pessoa que cuida de você, que te ajudou na tua educação, no teu desenvolvimento. Então, mas que assumiu a figura de pai e a figura de mãe. Vamos colocar como figuras, tá? Na nossa formação. Então, é importante a figura do pai, que traz a figura masculina, né, como autoridade, como encorajador, como aquele que te direciona, que te empurra, que te desafia. E você tem a figura materna, que ela também, às vezes, assume um pouco dessa questão do pai, né, de encorajar, de empurrar, mas que é a protetora. Que é a protetora, que dá o acolhimento, que dá nutre, o colo, né? que nutre, que abraça, que dá esse acolhimento. Por que esse equilíbrio é tão importante
para a nossa formação como ser humano. Porque se você tiver uma vida só de acolhimento e só de proteção, quando você estiver em situações de desafio, você vai se sentir inseguro. E vai acontecer, porque essa é a vida, né? Porque vai chegar um momento que você não vai ter essa proteção. E hoje tem muitos adultos que são emocionalmente frágeis porque viveram muito tempo protegido pela mãe. Porque faltou um pai ali, né? Porque faltou um pai. Faltou a figura masculina impulsionando ele, desafiando ele, né, fora daquele processo, entendeu? Trazendo para ele situações que desafiassem mesmo. Vai lá, né, faz tal coisa, você consegue, você pode. Ah, não sei o que lá, sai daqui. Não, não é comigo isso. Vai para lá, vai mais uma vez. Levantou, tipo, quando você está ensinando os filhos a andar de bicicleta, né? Se a mãe e o pai tá junto, o filho cai na maioria das vezes, tá? Não vou colocar aqui que é 100%, mas na grande maioria das vezes. Tá o pai e a mãe lá, o filho tá andando, tudo. O filho caiu. O que a mãe faz? Tadinho, pai. Foi nada. Vai. Levanta aí, vai rapidinho e vai. Não é isso? Ninguém morre de joelho ralado. As duas coisas são importantes para a Sim, criança. é. Essa questão do carinho, porque ela se sente protegida, mas ao mesmo tempo ela olha para o pai e fala: não, eu preciso, né, dar orgulho para o meu pai que eu posso. Mas dentro dela, ela também tá louca pelo abraço da mãe. É. Entendeu? Porque ela é humano, né? Todo humano precisa de Todo afeto, humano né? precisa. Mas quando ela percebe que ela tem esse equilíbrio, ela se torna uma criança mais completa. Eu vou te contar uma história, então, dentro disso. Bem Vai. curtinha. Minha filha tem 2 anos e 3 meses e ela teve muito medo de começar na creche esse ano. Muita insegurança mesmo. Ela foi a criança que mais demorou para se adaptar na escola. E a gente foi muito paciente com ela nesse processo, meu marido também fazendo um ótimo papel como pai, mas chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, e meu marido precisou tomar uma postura de pai mesmo, até gostaria que esse ensinamento ficasse aí para os pais que estão ouvindo. E aí ele ensinou ela a declarar, a falar as palavras, ela não fala muito bem ainda, então ele foi ajudando ela. Então todo dia, até hoje, desde março, que começou as aulas, fevereiro, quando ele chega na escola, ele pega ela aqui, vamos falar? Vamos. Eu sou, aí ela fala, forte. Uhum. Eu sou corajosa. Eu não tenho medo de nada. Uhum. E tudo vai ficar bem. Uhum. E a mamãe vem me buscar de tarde. E ele fala 3 vezes. Ela já sabe de cor. E quem mostrou pra ela? O pai dela. Que eu sou forte, eu sou corajosa. Eu não tenho medo de nada. Uhum. E tudo vai ficar bem. Então, eu sempre penso isso, ela tem 2 anos. Mas um dia ela vai ter 25 e ela vai ter um desafio no mundo empresarial que ela for entrar, ou em alguma coisa que ela for empreender, e vai estar enraizado nela, porque o pai dela colocou: eu sou forte, eu sou corajosa, eu não tenho medo de nada. Uhum. Mas precisou de uma voz masculina dizendo isso pra ela, essa Perfeito, figura de perfeito. impulsionamento. Uhum. E aí é que eu quero jogar a bola pra você, pra gente fazer essa análise mais profunda. Olha como tá tudo conectado. A gente tem famílias desestruturadas, de pais que não entenderam seu papel como um homem na vida de um filho, de mães que tentam assumir tudo e estão cansadas e sobrecarregadas, e essas crianças, elas viram adultos que vão trabalhar nas empresas, e as equipes estão sempre remando e sempre, muitas vezes, rachando, Uhum. porque essa criança se tornou um adulto que virou um profissional que tem dificuldade de se relacionar com a autoridade Perfeitamente, é isso aí. e não desenvolve no potencial que ela teria, Perfeito. porque ela racha na autoridade. Perfeito, é isso aí. É exatamente esse o conceito. E eu queria, na sua prática, entender como, 27 anos, você tem muito para me ensinar. Nessa tua jornada, na prática, como você conseguiu lidar com isso, modulando essa equipe para que ela atingisse resultado, apesar dessas histórias que todo mundo tem. E você me disse que você tenta entender o que está por trás de cada um. Mas como é que você faz na prática? Você chama cada um na salinha e fala, me conta aí teus traumas. É isso que você faz? É que assim, ó, não é que quando você está entrevistando as pessoas no meu livro, né, que vai sair ainda aí no próximo semestre, tem um dos capítulos eu falo como contratar comportamento ao invés de contratar habilidades. Muito bom. Ensina pra gente sobre isso. Eu falo assim, uma das entrevistas, né, quando você está fazendo com o candidato, você precisa se interessar muito pela história familiar, para entender como ele lida com a autoridade. Porque se você for um líder, que você conhece o teu perfil, por exemplo, eu sou um líder que eu sou mais dominante. Então, meu índice de dominância é alto. Então, eu sou mais incisivo, eu sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que direciona, que cobra meta. Então, o meu tom e a minha forma de cobrar e a minha maneira de lidar com as pessoas, de impulsionar e trazer as pessoas com foco para o objetivo,
eu tenho que entender quem é essa pessoa que vai estar lá e se ela também vai, o tipo de comportamento que ela tem, se ela vai suportar também essa minha forma de lidar com a cobrança e com puxar e tirar dela o máximo dela. E se ela está disposta a dar o máximo dela também, entendeu? Porque às vezes as pessoas vêm trabalhar, elas não vêm para um trabalho, elas vêm para um emprego, né? Porque é diferente, trabalho e emprego. E eu sou um cara que eu sempre quis dar trabalho, nunca emprego. Então eu sempre pergunto para as pessoas qual é o propósito dela. O que elas estão buscando? E a pessoa trava, né? Nessa hora. O que elas querem se desenvolver? Por que elas querem me contratar? Eu pergunto isso para as pessoas. Eu não pergunto só porque eu tenho que contratá-la. O que ela sabe sobre mim que ela quer me contratar como chefe dela? Porque quando você está num processo de seleção, que você está escolhendo a empresa para trabalhar, você está procurando um trabalho e não um emprego. Quando você está procurando um trabalho, você também está escolhendo. Por isso, num dos episódios, a gente fala sobre valores e princípios das empresas, que tem que estar muito claro isso, porque se a pessoa está buscando uma empresa que se conecta com os valores dela, tem que estar claro isso. Se a pessoa tem, mas, infelizmente, as pessoas ainda não têm clareza sobre valores e princípios, e nem as empresas têm essa clareza, muitas empresas, de valores e princípios. Porque se ela quisesse fazer um processo seletivo extremamente fácil, era só ela botar na parede, assim, eu tornar visível de uma forma muito simples quais são os princípios e os valores, porque sobre princípios e valores você pode reformulá-los com o tempo, mas uma vez que você os define, você não abre mão. Eles estão acima da organização e da corporação. Como que os valores e princípios podem impactar diretamente os resultados de uma equipe? Eu vou voltar nisso, mas antes, só para a gente não fugir lá Ok. da formação que a gente estava caminhando, na formação das pessoas, a questão da figura do líder, da figura do chefe, quando é formado isso na infância, e você tem essas referências em casa, porque daí a gente está falando de pai e mãe, das referências de liderança, daquela mãe que teve que assumir a função do pai, muitas das vezes da figura masculina, que hoje é muito comum, né? A mãe ter que assumir a função do pai, percebe que na criação, a nossa mente e a gente, quando concebido como ser humano, nós precisamos dessas duas imagens para nos formar. Concorde você ou não, é necessário para a formação do ser humano as duas imagens, a do homem e da mulher, para que o ser humano tenha uma percepção completa do que é um e do que é o outro. E que ele possa se conectar e se encontrar com isso. Isso é fundamental na formação do ser humano. Porém, o que acontece? Quando falta uma dessas imagens para a formação, o ser humano ele conecta com apenas uma imagem. Ou a imagem da mãe, ou só a imagem do pai. O que acontece quando ele vai crescendo, vai tendo sua vida normal e ele vai se deparar com os seus relacionamentos, né, sociais, com seus relacionamentos profissionais. Quando ele chegar, vamos colocar o trabalho, que onde isso precisa estar muito mais definido e você vai passar por um processo ali de cobrança, tal, né, de disciplina, de regras, né, de princípios, né? E aí você vai lidar com essas figuras. Quem é que exerce a figura materna na empresa? Tem pessoas na empresa que... O RH. Normalmente, né? Normalmente o RH é a área mais de acolhimento, normalmente... Então, ou outros setores, ou outras pessoas definidas Talvez para na própria isso. equipe, né? Tem aquele intermediador sempre. Mas é um corpo, é uma organização que é formada por pessoas, e as pessoas entendem isso como uma formação mesmo, né? Como algo que constrói essa imagem. Então, da liderança, do acolhimento, da cobrança, das regras, da punição que tem que ter, das consequências, né? Então, todo ambiente, ele tem consequências. Social, cara, existem regras. E as regras precisam ser cumpridas para uma boa convivência. Todo lugar que não tem regra, tem uma outra passagem do meu livro, diz assim, onde não tem hierarquia, você tira o IE, fica anarquia. Então, as pessoas, às vezes, elas falam assim, porque, como eu tenho a formação militar, para mim, o meu cérebro ele não ancora em lugares onde não exista uma hierarquia definida e onde tem aquele que manda, aquele que manda no sentido de ser responsável pelo projeto, aquele que executa, e a liderança ela é situacional.
ela é momentânea muitas vezes para algumas, mas tem aqueles que assumem a responsabilidade pelo processo. E precisa existir. Onde não tem responsabilidade, ausência de responsabilidade, ninguém é responsável por nada. E onde não tem responsabilidade por nada, não tem resultado. Né? Então, essa questão da figura, da cobrança, a gente carrega como ser humano para toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Quando daí você chega numa empresa, aí veja bem, vamos lá, vamos supor que eu estou entrevistando, você vai começar a trabalhar comigo e possivelmente você não teve um bom relacionamento de regras, princípios e valores com seu pai. E eu vou exercer, queira ou não, para você, como figura masculina, tudo inconsciente, tá? Sim. Para você, se eu estiver numa função hierarquicamente superior a você, você vai olhar para mim, teu cérebro vai olhar para mim e falar, olha, ele está assumindo a posição paterna. No meu inconsciente No total. teu inconsciente, porque é a tua referência, né, que você tem de regras, de princípios, de posição, de cobrança, né? Então, tem isso aí. Esse lugar que eu assumi inconscientemente para você, você vai trazer carregado de emoção para todas as minhas ações e atitudes com você. Então, se eu tiver algo muito parecido com uma relação que você teve com o seu pai, e eu disparar um gatilho de cobrança com você ou de rejeição, automaticamente eu vou assumir o lugar da sua mente, eu vou assumir o lugar do seu pai. E a pessoa trava? Você vai projetar em mim tudo aquilo que você teve de desilusão com seu pai, eu passo a assumir esse papel. E aí, na minha posição de líder, o que acontece? Você provavelmente não vai suportar, porque você não vai ter como me tirar dali. E você talvez seja até um talento, mas como você conectou as minhas atitudes com as mesmas atitudes que você teve como referência na posição da pessoa que era responsável por você, vai gerar em nós uma barreira. E isso vai provocar uma falta de desempenho seu, uma baixa produtividade e automaticamente ou eu vou ter que demitir você ou você não vai se sentir bem trabalhando comigo e vai pedir para sair. Um dos lados racha. Um dos lados racha, entendeu? E você acha que é por isso que as pessoas se tornam tão improdutivas dentro das empresas? Não acho que é por isso. Não a única razão, mas... Não acho que seja a única razão, mas eu acredito também que acontece. O líder, o gestor, que não se preocupa pela história familiar das pessoas que trabalham com ele, tem uma ação muito pequena de liderança e de motivação e de compreensão sobre as pessoas. Então, tem como o líder contornar isso? Ele vê, não, essa pessoa ela tem um talento, ela é uma joia bruta, vou ter que lapidar. Tem como ele contornar tudo isso e trazer o potencial dessa pessoa para fora? Como você faz isso na prática? Tem, porque assim, tem várias ferramentas que você pode aplicar para não ficar uma percepção só. Por isso é importante as ferramentas psicológicas, né? Que eu, com a minha formação de psicologia, eu tenho essa vantagem também, né? Que por ser psicólogo de formação, eu consigo também fazer essa leitura de ferramentas psicológicas com as pessoas que trabalham comigo. Então, eu aplicava essas ferramentas e fazia uma leitura. Então, com essa leitura dessas ferramentas, que um líder que ele não tenha a habilidade e a capacidade de fazer essa leitura, ele pode se apoiar no RH. Então, se apoia no RH e pede as ferramentas. Fala, olha, vamos aplicar uma ferramenta, vamos entender melhor o comportamento dessa pessoa, como ela é como ser humano. Pode ver que por raríssimos gestores se preocupam em conhecer as pessoas como seres humanos. Eles querem sempre saber das habilidades profissionais. Ele quer saber das competências profissionais, mas não das competências comportamentais. Como se eu pudesse separar o ser humano e não, você é a mesma pessoa em tudo que você faz. Aquela grande habilidade do profissional que ele tem de cortar, de criar uma planilha, de criar um material, ela só vai conseguir ser potencializada se você entender quais são o que motiva ela a fazer aquilo. Quais são os desejos que estão por trás dela em fazer aquilo. Então, aquela ferramenta é como, né, um artista, né, que ele está esculpindo uma madeira com as ferramentas dele e ele está gerando uma forma numa madeira bruta. Ele tem algo que motiva ele, e ele dentro dele ele já desenhou aquela imagem. Então, a gente, né, toda árvore tem toda matéria bruta, vamos colocar assim, né, aquele artista que gosta de talhar, né, com suas ferramentas e fazer formas, dar formas a troncos de árvore.
É lindo, né? É lindo porque, agora olha que mágico, às vezes ele não tem nada que ele está copiando, mas ele já viu, naquele pedaço de madeira, ele já viu uma imagem que nós ainda não vimos, Isso já existe na mente entendeu? dele, né? Porque isso já existe dentro dele. Então a capacidade de um líder é enxergar a forma onde as pessoas ainda não viram forma. Mas tem que ser um líder que estudou muito para conseguir dominar essas ferramentas que você comentou que existem e ter a paciência nessa jornada e nesse processo. E o que eu vejo muito mais comum, a liderança rasa, no sentido de um líder também é cobrado de alguém que está acima dele. Ele precisa de números, de resultados, e ele não pode abrir mão disso. É que para cima mesmo, né? Mesmo os donos de empresa, entendeu? Né? Eles não estudam sobre as Não, pessoas. eles só querem, óbvio, como todo mundo quer, abrir uma empresa para lucrar. Ninguém está abrindo ONG, certo? Isso, Mas existem outras competências que devem se desenvolver. é que eles não se preocupam, não se interessam pelas pessoas, eles se interessam pelo negócio, entendeu? E isso é uma pena, né? Então, hoje, eu tenho... Qual que é a bandeira que eu levantei e que eu vou trabalhar ela para sempre? É que você precisa olhar mais, as empresas precisam olhar mais para o capital humano. E o capital humano, o capital intelectual das empresas, elas não param para mensurar esse capital intelectual. Pode ver que as empresas, elas fazem projeções gigantescas, assim, de 3, 4, 5, 10 anos. Assim, não, eu fiz esse investimento, o meu payback, o meu retorno vai ser de tantos por cento sobre o meu faturamento, porque do que eu investi agora, fazendo tal coisa, eu vou ter esse retorno lá na frente, eu vou ganhar X% sobre algo que eu investi. Ela faz isso. E bom, tem que fazer. Certo? Né? Perfeito. Só que as empresas elas não fazem uma projeção de longo prazo para o capital intelectual. Eu, pelo menos, né, desconheço uma empresa que tem um planejamento tão bem feito em relação ao capital intelectual dela. Quanto tempo ela vai demorar, quanto ela vai investir no capital intelectual, tanto é que ela procura, às vezes, pessoas prontas como capital intelectual, mas ela não tem uma estratégia de capital intelectual para desenvolver. Então ela procura assim, ela fala, não, então vou contratar a Sara, vou contratar o Juba, vou contratar a Bárbara, né, para vir para a minha empresa. Mas o que ela contrata? Ela contrata o conhecimento. E muitas vezes não consegue nem manter a pessoa ali, ainda que ela tenha um grande talento, Porque não tem nenhum ambiente porque pra... vocês já estão prontos, né? certo? Só que foi um tempo para vocês chegarem no conhecimento que vocês Alguém estão. Né? plantou ali, né? Alguém investiu nesse conhecimento. Mas olha só, se a questão é sobre investimento, por que eu não tenho uma estratégia de investimento no meu capital humano para gerar um capital intelectual que durante um determinado ponto eu vou investir X% do meu dinheiro nessas pessoas e que com o tempo essas pessoas vão produzir, porque eu tenho produtividade e capital intelectual andam juntas. Porque se eu tenho capital intelectual, eu tenho mais produtividade. E se essa equação e essas variáveis elas precisam caminhar juntas para que eu tenha mais resultado, quando você pergunta para um dono de empresa qual é o investimento dele em capital intelectual, ele é zero. Ele acha que pelo fato de existir, abrir as portas, colocar produto e empregar as pessoas, ele está dando tudo. E, na verdade, ele está prejudicando o próprio negócio. Porque, primeiro, ele não tem perenidade, ele não tem uma estratégia de investimento em capital intelectual humano e ele não sabe fazer essa equação. Lá na frente, ele não vai ter retorno sobre isso. Então, ele vai ter sempre retorno sobre o negócio. Por isso que muitos negócios acabam sendo cíclicos. Eles dão muito retorno durante um tempo. Sabe o que acontece depois de um tempo? A empresa começa a dar retorno, começa a ter resultado, aí eles ficam felizes, está dando retorno, daí daqui a pouco sabe o que olha? Você fala assim, nossa, como é que pode? Esse profissional aqui está ganhando muito. Vamos reduzir a folha. Daí ele tira uma pessoa com mais capacidade, coloca uma pessoa com menos capacidade. Porém mais barata. Porém mais barata. Ele acha que a empresa vai continuar prosperando, só que aquela pessoa com o capital intelectual que entrou no lugar daquela pessoa que era teoricamente mais cara, ela entra com muito pouco de contribuição. Ela entra para aprender. Só que ela não tem muita coisa a contribuir ainda, por uma questão natural, porque ela ainda não lhe falta experiência. E você acha que justamente o fato dessa empresa ter crescido, chegado num pico e ter se sustentado, tem a ver com essa pessoa que estava por trás das funções? Você acha que, então, que é a pessoa que estava por trás ali que estava mantendo isso? E uma vez que tira...
ela até vai por um tempo, entendeu? Porque o que acontece? Ela tem essa falsa sensação que quando você tira a pessoa não muda nada. Claro que não muda, porque já está em movimento. Tem a cultura da Então, empresa também que não, permanece, é né? que é uma questão de inércia mesmo. Então, né, então eu jogo uma esfera aqui agora. Ela vai por um tempo, daqui a pouco ela vai Até começar que a algo parar. pare, né? Até que algo pare. Então, se ela não continua em movimento para sempre. Só que o fato, daqui a um tempo, ela começa a parar. Perder a E força. quando você tira uma pessoa de uma função, muitas das vezes, e aquela pessoa é estratégica, aquela pessoa é boa na empresa e você só quer reduzir uma folha, você só quer reduzir salário, que é muito comum isso nas empresas, você não analisa capital intelectual. Perfeito. Você tá e aí eu acho uma burrice gigante, entendeu, das empresas, porque ela analisa custo de folha, mas nunca parou para medir o capital intelectual daquela pessoa e como ela poderia usar aquele capital intelectual daquela pessoa para disseminar aquele conhecimento para mais pessoas. Imagina se eu consigo pegar todo o capital intelectual da Sara, pego 10 pessoas e consigo fazer a Sara ensinar para 10 pessoas tudo que ela sabe. Eu multiplico esse capital intelectual por 10. Mas aí depois, eu dispenso a Sara? Não, eu coloco a Sara para aprender com outro nível, para que ela também cresça. Só que depois eu tenho 10 Saras ali com um capital intelectual gigante, produzindo bastante, e aí eu tenho uma outra estratégia para a Sara, porque ela quer evoluir também, ela vai evoluir, e ela vai ser em constante evolução, ela vai crescer. Só que as empresas não têm uma estratégia sobre isso, entendeu? Então, quando a gente está falando sobre liderança, capital intelectual, conhecimento do ser humano, conhecimento das motivações das pessoas, conhecimento do comportamento das pessoas, tudo isso gira em torno do cargo de um gestor e de um diretor. Só que quando você para e fala assim, tá, me conta um pouco aí sobre qual é quanto você tem investido em conhecer mais sobre pessoas. Não é gostar de pessoas só, mas entender o funcionamento e o mecanismo de funcionamento da mente humana. Quando você entende o mecanismo e o funcionamento da mente humana, você entende como as pessoas reagem. As pessoas, depois de um tempo que você convive com as pessoas, você vai ver que elas são previsíveis. Você fala alguma coisa, dependendo do que você falar, você já sabe como ela vai reagir. Dependendo do que você diz, elas têm um comportamento, sabe, do tom. Então, por quê? Porque é a forma que elas sabem, daí elas nem percebem isso. Aí tem duas formas de você perceber essa previsibilidade ao longo do tempo. Ou você vai precisar de muitos anos de experiência para você entender que alguns comportamentos se repetem, ou você se especializa, estuda. E na sua mentoria, você tem uma mentoria, né, o Lidere-se, que é sobre liderar você mesmo. Você ajuda os líderes a entenderem isso, a pegarem esse atalho, porque eu vejo que você não pôde pegar um atalho, você teve tua jornada, e que trouxe uma carga muito grande de experiência, mas agora, como todo bom líder, você quer fazer outros líderes, você consegue ensinar um atalho para os outros. E na sua mentoria, você consegue dar todas as ferramentas que essa pessoa precisa? Isso. Na mentoria, o que a gente faz? A gente coloca... primeiro, eu gosto de trazer a questão do lidere-se para a pessoa, para ela mesma. Então, quando que eu vou entender o outro? Quando eu entendo a mim mesmo. Certo? Então, eu vou entender que comportamento, compreender o comportamento das pessoas que trabalham comigo é importante quando eu compreender o meu comportamento. Perfeito. Então, eu vou compreender o comportamento da minha esposa quando eu compreender o meu comportamento. Eu vou compreender o comportamento dos meus filhos quando eu compreender o meu comportamento. Eu vou ter o comportamento... Entende? Então, tudo gira em torno do líder primeiro, de mim mesmo. Não é sobre ser egocêntrico. Não é que o mundo gira ao seu redor. Não, mas é porque mas sempre ele é uma parte resposta. de você. Isso. Porque você é o núcleo que alimenta quem está à sua volta. Você é um agente de mudança. Então, o líder, ele não é simplesmente uma... É como se fosse assim, um líder ele precisa ter uma causa, entende? Uma causa assim, de tornar uma sociedade melhor, ou de ser uma pessoa educadora, de querer amar ver as pessoas crescerem, as pessoas conquistarem, as pessoas evoluírem. Qual é a sua causa, né? Davidson? A minha causa é tudo isso que eu estou te falando. Eu adoro ver as pessoas crescerem, eu adoro ver as pessoas conquistando, crescerem, seja na área familiar, seja na área financeira, seja as crianças, eu adoro ver elas tipo superando os medos. Eu adoro ver as pessoas, às vezes, Davidson, tô com dificuldade de fazer um vídeo, tava com dificuldade de colocar a minha cara aqui no Instagram e fazer um material, e daí você ir lá encorajar a pessoa a fazer, e daqui a pouco ela falou, olha, obrigado, isso me destravou, isso fez com que eu crescesse, evoluísse.
Acho que quando você ama ver as pessoas crescendo e evoluindo, você começa a se dedicar a isso, entendeu? Então, eu sempre fui... Tanto é que as empresas que eu trabalhei, eu sempre deixei disponível a minha cadeira para o próximo. Perfeito. Eu nunca fui apegado à minha cadeira. Eu nunca me abracei e falei, não, essa cadeira é minha, eu não vou ensinar nada para ninguém porque eu não quero que as pessoas sentem onde eu estou sentado. Você acha que existe muito essa confusão na mente do profissional, do líder, de que ele pega a identidade dele e ele funde com a função dele e ele acha que ele é aquilo? Uhum. Imagina se você se apegasse, né? Ah, se eu sou gestor nessa empresa e é isso que eu Legal vou a tua ser para pergunta. sempre. Gostei. Eu gostaria de saber como é que você pensa sobre isso. Você acha que as pessoas estão confundindo a sua identidade com o que elas fazem? Gostei da tua pergunta. Legal. Olha só. é, essa questão da identidade, né? Olha como ela é perigosa. Eu passei por isso, né? É. Numa eu colocava antes, sabe? A identidade, o cargo e depois o meu nome. E como você entendeu que precisa diferenciar? Eu vou te dar esse exemplo, Uhum. tá? Pessoal, e sofri muito com isso. Então, quando eu comecei lá no Exército, então eu comecei lá como aluno, daí depois eu fui oficial. Então era o Tenente Davidson. Então todo mundo me conhecia como Tenente Davidson, Tenente Davidson, Tenente Davidson, Tenente Davidson. Então meu nome ficou o quê? Tenente, meu sobrenome Davidson. Meu Então, sobrenome é trabalho. então Aquelas ficou, pessoas que falam assim. então ficou assim, então ficou Tenente Davidson, Tenente. Então toda hora quem me chamava, as pessoas trabalhando comigo, Tenente, Tenente. Então não me chamava pelo nome, me chamava Tenente. Quando eu saí do Exército, a minha identidade ficou qual? Tenente. Tenente. Mas essa carteirinha não entra em todo lugar, Entendeu? né? Mas isso não serve em todo lugar, serve naquele lugar que eu estava. Mas a pessoa Né? que você é precisa entrar em outros lugares. Pois é, então assim, mas essa foi minha primeira lição, assim, eu não tinha essa consciência, sabe? Que isso era nocivo lá atrás. Então, foi com 28 anos, quando eu saí do exército e tal, eu não tinha essa noção. Mas quando eu fiz a transição e eu não tinha mais essa função, né, esse nome tenente, eu falei assim, caramba, o que eu sou agora? Então dá uma crise existencial, sabe, na gente. E eu falei assim, cara, o que eu sou agora? Eu sou tenente. Não, eu não sou tenente, eu sou o Davidson. E o que o Davidson é, né? Mas o que o Davidson é? E aí você percebe que as pessoas não... Que aí você não tem mais aquele relacionamento, né, que você tinha com aquele ambiente, você não está mais ali, você não tem mais aquela convivência, e você precisa fazer um novo ecossistema. Então você fazia parte de um ecossistema, você era chamado Tenente Davidson. Aí eu saí daquele ecossistema e fui para um outro ecossistema que não tem nada a ver com aquele, sem uma identidade, porque... E o que você fez quando você Por saiu do 10 exército? anos, né, eu era o tenente, era chamado de Tenente Davidson. Depois eu falei, cara, e agora? Daí teu telefone não toca mais, as pessoas não te procuram mais e você tem que construir um outro ecossistema. Só que eu não tinha essa consciência. Então eu fiquei em depressão, fiquei doente, eu tive problema de disfunção de tireoide, fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito ruim, entendeu? Mas isso prejudicou também o seu lado financeiro? Prejudicou meu lado financeiro, eu fiquei, por um grande momento, assim, a gente passou por uma dificuldade muito apertada, assim, financeiramente. A Tati, né, ela sustentou a casa por um tempo, assim, então foi muito difícil, assim, quando me tirou essa identidade, quando eu perdi essa identidade. Que nem era tua, né? Que Você nem era minha, entendeu mas que era, mas eu tomei ela como minha. Então isso ficou na minha mente e eu tinha essa identidade. Então foi muito difícil. Eu demorei 3 anos para me adaptar. E como você conseguiu sair desse lugar e chegar a essa consciência? Foi aí que você começou a entender que você precisava desenvolver a liderança? Ou o que aconteceu para Eu você comecei romper? ali começou o meu processo de autoconhecimento e de saber e de começar a dar os primeiros passos em relação à minha construção como pessoa, entendeu? Até então eu já tinha uma certa experiência, mas ali eu comecei a construir a minha imagem, entendeu? Eu comecei a resgatar algumas coisas, a entender, eu falei assim, cara, vou ter que começar de novo. Então vou ter que começar, porque eu já tinha uma história dentro do Exército, né, de quase 10 anos como oficial, uma formação, e eu tinha que começar num outro ecossistema, usando essas experiências que foram riquíssimas e que é a minha base hoje de tudo que eu faço, mas em questão de identidade, que é o que você falou, eu tive que construir outra identidade.
né? E aí, o que aconteceu? Eu precisava arrumar uma empresa para trabalhar. Então, muitas pessoas hoje vão atrás de empresas para trabalhar, não, às vezes, porque elas vão se sentir bem trabalhando numa empresa, mas elas precisam de um cargo para resgatar sua identidade. Porque essa identidade talvez pareça uma coisa assim de dignidade, sabe? A pessoa, o que você é? Aham. Ah, eu E ela sou... responde uma profissão, né? Percebe? Que você fala assim, o que você é? Ah, eu sou tal coisa. O que você é? Eu sou tal coisa. E aí foi minha primeira dor com essa questão da identidade foi nessa transição do exército, né, pro mundo civil, vamos colocar assim, do mundo militar pro mundo civil. Nós, meros mortais. E aí que eu, e bem essa sensação mesmo, da impressão que você, né, que assim, você tem que nessa atividade militar, você tem que, né, toda aquela questão de coragem, de disciplina, da ausência do medo, mas que você não pode transparecer o medo, né, da energia de conduzir pessoas. Então, você é sempre linha de frente, você é sempre aquele que está dando a cara a tapa, está conduzindo muita gente. Então, você é aquele que tem que adotar uma postura de quase que imortal. E se morrer, morreu lutando, entendeu? E com coragem, né? Essa é a imagem, ser o cara da frente. Quando você sai para uma outra posição, você não precisa mais de exercer, né, esse papel e você vai para um outro papel social, eu tive essa dificuldade de me adaptar. E eu demorei 3 anos para isso. Então, por isso eu passei por todo esse processo de depressão, escassez financeira, muita dificuldade mesmo. Assim, tinha dias assim que eu não conseguia sair de casa, entendeu? Eu me sentia assim, uma pessoa socialmente excluída. Né? Até dizer assim, e improdutiva. E aí foi quando, né, num dos dias que eu estava em casa, assim, estava orando, e ali foi quando eu comecei a ter um relacionamento até mais próximo com Deus. Quando numa madrugada eu estava orando e Deus falou no meu coração assim, dizendo, olha, você já tem muita experiência, só que você precisa agora ter humildade para recomeçar e começar de novo a tua vida profissional. Você vai crescer, mas você precisa entender que existe um processo e você tem que respeitar o recomeço. Quando eu entendi que eu precisava recomeçar, foi aí que as coisas começaram a mudar para mim. E a chave que fica é respeitar o recomeço. Né? E aí foi quando eu comecei a ir atrás do quê? Ainda assim eu não tinha entendido essa questão da identidade. E aí eu fui atrás do quê? De um cargo. Eu queria ser gestor, queria ser gestor, queria ser gestor, queria ser líder. Porque eu fui formatado para ser líder. Então eu queria um cargo de liderança. E eu fui atrás disso, daí fiquei 1 ano como vendedor, né, numa dos episódios aí eu já falei sobre essa minha história de vendedor. Fiquei 1 ano como vendedor e aí fui promovido a uma função de gestor de treinamento, porque tudo que eu apliquei ali funcionou, tal, e daí cresci e fui. Então assim, mas sempre o quê? Gerente de vendas, gerente de treinamento, diretor comercial, diretor disso, diretor daquilo. Em 2016, aí em 2013 que eu fiz a transição para uma outra empresa, aí veio de novo essa questão da identidade. Eu tinha saído do exército, então fiquei quase 10 anos de novo numa outra empresa. Eu saí num cargo de liderança alto, num cargo de direção, e fui para uma outra empresa. Quando eu saí dessa empresa e fui para outra, eu me surpreendi porque o meu telefone parou de tocar. De novo, entendeu? Mas aí, no mundo corporativo, agora, fora do mundo militar, era a primeira experiência, né? Uhum. Então, porque eu fiquei quase 10 anos no exército e fiquei 10 anos nessa outra empresa. Então, assim, então você vê que eu sou um cara de ficar nas empresas, era um cara, né? De ficar nas empresas, de construir uma carreira, de deixar um legado. Eu sempre fui uma pessoa muito focada nisso. E aí eu falei assim, aí eu saí dessa empresa, aí cara, o pessoal do banco que me ligava direto, né, que eram as pessoas que me atendiam nas lojas, pararam de me ligar, fornecedor parou de me ligar. Para cobrar mesmo. Na verdade, esse banco era um banco parceiro, né, que fazia os financiamentos, tal, dos carros, tudo. Gerentes, os gestores pararam de me ligar, a empresa. Cara, aquelas pessoas que você tinha a sensação desse ecossistema que eram os teus amigos, eles sumiram todos. Aí você falou, caramba, de novo? Quem que é a minha comunidade, então, né? Se não são essas pessoas. De novo. Então, quando você sai sempre dessa identidade de gestão, que é o que eu quero que vocês peguem essa chave. Quando você sai desse cargo de gestor, diretor, vem o cargo e depois vem o teu nome, toda vez que você sai dessa função e você vai para a realidade, você deixa o teu crachá lá, essa função, e você cai
cair em quem você é mesmo, de novo, na tua vida social, você tem essa crise existencial, entendeu? E como E superar isso? eu tive essa crise de novo. Eu falei assim, caramba, fiquei... Aí de novo, cara, tive crise de ansiedade, fui tomar Rivotril, fui me consultar em psiquiatra, tudo. Quem Por quê? nunca, né? Porque comecei a ficar de novo angustiado com essa mudança, entendeu? Porque de novo eu estava passando por esse processo que me ancorou naquela experiência ruim que eu tive. Eu falei assim, cara, será que eu vou passar de novo por necessidade, por escassez? Será que a minha família vai passar, né? Ficou aquela mentalidade lá, né? Isso. E aí, foi 6 meses depois, eu estava numa outra empresa, num outro grupo. Eu comecei a trabalhar nesse outro grupo, mas eu sempre estava buscando o quê? Uma identidade maior. Eu sempre estava em busca de algo que me completasse mais com um cargo. Mas algo Então, externo, né? mas na Porque o cargo verdade tá fora. eu estava falando do meu ego aí, entendeu? sim. Eu estava falando que os cargos que eu estava em busca como ser humano era tudo pelo meu ego, não era para o Davidson como pessoa, era para o Davidson como ego. Por quê? Era um problema emocional meu, Que entendeu? necessitava daquele título para se Eu sentir precisava completo. de um título para me sentir forte. Eu precisava de um título e de um cargo para sentir que eu tinha autoridade. Eu precisava de um título para... E aí eu fui atrás desse título de novo, né? Entrei nessa outra empresa e comecei a trabalhar muito, trabalhar. Cheguei muito perto de um cargo, né, de diretor e de superintendência. E aí eu vi assim que... Eu falei, cara, não faz sentido isso. Foi aí que você caiu na real Foi aí de que a ficha caiu pra mim, entendeu? Que eu falei assim, cara, isso aqui não faz sentido. Poxa, eu assumi esse cargo, cara, minha vida continua sendo a mesma, com muito mais trabalho, porque daí você trabalha, você vive pela empresa. Quando você chega nesses patamares, nessas funções, você é um funcionário, mas você faz o papel do dono. Você é mais dono que o próprio dono da empresa. Porque o dono tá desfrutando da vida, né? Porque o dono, ele tá lá, tá no barco dele, tá no iate dele, tá jogando tênis, e você tá das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia. Não tem às 6 da manhã, entendeu? Por O quê? desfrute da vida não fica Porque de lado. você acorda pensando nos problemas da empresa e dorme pensando nos problemas da empresa. Ou seja, você está tocando um negócio de alguém como se fosse teu, mas que amanhã você vai ser mandado embora e que você não vai levar nada daquilo. Gastando a não uma ser a tua energia experiência. que muitas vezes tua família que precisava dessa energia. Porém, isso que eu ia entrar agora, nesse assunto da família. Nos teus últimos dias, e olha só as experiências que eu tive. Então, saí do exército, saí da outra empresa que eu estava, saí de uma outra empresa. Só que toda vez que você sai, as pessoas esquecem de você. E os únicos que estão ao seu lado sempre quem são? São as pessoas que te amam de verdade, que é a tua família. Plataforma, né? Que é, né? que é a tua família, que é, no meu caso, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos. Então, são as pessoas que estão à minha volta, são essas pessoas que vão ficar comigo no final. São essas pessoas que no final da história, quando você escrever lá e a conclusão da tua vida, concluímos que, né? E como acaba a história? A história acaba todos felizes para sempre ou todos separados para sempre? Ou todos destruídos para sempre? Qual vai ser a conclusão da tua história no final da tua vida? Você vai dizer assim, nossa, construí um legado para alguém, construí um legado para uma empresa, abri mão da minha e deixei uma outra empresa e uma outra família feliz, mas matei a minha. Quando eu entendi que não fazia sentido matar a minha família para salvar uma empresa, foi quando eu entendi que não fazia mais sentido eu ter um cargo. Entendeu? Mesmo assim, você não abriu mão do cargo, né? Porque até hoje você tem um cargo de liderança, mas eu tenho a função, eu tenho o Davidson, entendeu? Quem é o Davidson? Eu sou a marca mais importante para mim. Então, tanto é que teve uma outra empresa que eu trabalhei, que eu tive a função de diretor, e que eu não alterei o meu LinkedIn, não alterei minhas redes sociais, não alterei minha vida pelo cargo de diretor. Eu fiz questão de não colocar em nada, em nenhum lugar, a função diretor comercial da empresa tal. Por quê? Porque eu não sou diretor comercial da empresa tal. Eu estava numa função de diretor com a minha experiência, que ao longo da minha jornada eu adquiri, colocando a serviço das pessoas aquilo que eu aprendi, a minha experiência, e a serviço da empresa tudo aquilo que eu sabia no meu conhecimento para aumentar o faturamento da empresa. E
tinha a responsabilidade pelas diretrizes e planejamento que eu colocava e que eu dizia que era o caminho. Eu só era responsável. Eu não tinha, eu não e direcionava as pessoas. Então a responsabilidade de definir um planejamento, a estratégia, direcionar as pessoas, dar um caminho e ser responsável por isso, era o que o Davidson fazia. E isso independe de eu ser diretor ou não. O Davidson tinha a responsabilidade e eu sendo diretor ou não, eu sou responsável por aquilo que eu defini como estratégia, E entendeu? mais uma vez caímos de que não precisamos esperar por um cargo para agir como um Para líder agir e, como líder. consequentemente, Isso. ter Mas resultados. isso foi uma confusão na cabeça das, entende? Porque É, assim, mas é. porque todo o mercado e aí hoje o Lidere-se é para destravar as pessoas nisso. Eu quero que as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a não se vincularem mais a cargos de empresa. Eu quero ajudar as pessoas a se vincularem à sua própria marca, que é o teu nome. Você, a tua história e o teu nome é a maior marca e a coisa mais linda que existe. Certo. O Davidson é o Davidson pelo que trouxe ele até aqui, pelas histórias dele, por tudo que ele passou, pelos erros que eu cometi, pelos acertos que eu tive, pela família que eu tenho, pelas pessoas que eu ajudei. Esse é o Davidson. Essa é a imagem do Davidson. O Davidson não é o diretor ou o gestor, ele é o Davidson. E, entendeu? Então, assim, então, quando eu assumi essa minha identidade, eu falei assim, cara, e eu tomei essa decisão em 2016, eu falei, nada mais assume antes, nenhum nome vem antes do meu, nunca mais. Nem gestor, nem diretor, nem nada. Eu sou o Davidson, sempre. Você falando entendeu? isso me lembrou uma conversa que a gente teve sobre as 5 grandes áreas da vida. Aham. Queria que você explanasse um pouco sobre isso, porque é muito interessante. Me fez pensar, então, por muito tempo, você focou numa grande área, Sim. que é o lado profissional. E nesse momento aí, deu uma divisão ali na sua mente, deu uma chave que virou. Mas eu gostaria de entender, então, você deixou de focar numa só área para começar a focar em quê? Você passou a entender que existem essas áreas nesse momento? Foi necessário isso? Foi. O que aconteceu lá atrás, quando eu estava nessa empresa em 2016, e que eu percebi que eu ia perder a minha família para salvar a empresa, e não fazia sentido nenhum isso para mim, o estrago que ia fazer na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, Então, isso começou sabe? a contaminar até mesmo teu casamento, de alguma forma? Sim. Hum. O que aconteceu? Eu estava dentro das áreas da vida, tem uma das áreas é a área profissional. E o que aconteceu? Como eu sempre coloquei ela, pelo meu ego, eu sempre coloquei ela como algo que ia me suprir como ser humano, eu abri a mão de todas as outras áreas. Entendeu? Eu desequilibrava todas as áreas. Então eu não dava atenção para minha família, eu não dava atenção para minha. Eu gostava de fazer atividade física, mas era por uma questão também, como eu tinha o ego, né, muito inflado, era por uma questão de estética. Acabava refletindo na minha saúde, né, em ter uma boa saúde, mas eu queria ter uma boa estética e não ter a minha saúde em dia, entendeu? E aí, então, quando eu percebi que eu jogava para mim, eu não jogava, sabe, por algo maior. Então eu estava muito concentrado que é a questão do egocentrismo, né? Eu estava concentrado em mim mesmo. E aí eu olhei, quando eu comecei, aí por conta dessa quase ruptura que a gente teve na família, eu comecei a olhar e falei assim, cara, olha quanta coisa eu estou deixando para trás. Eu não tenho vida social, Que social é uma das grandes áreas. que é uma das áreas, né? Eu não tenho vida social. O que é uma vida social? Não são as pessoas do teu trabalho, são quais amizades você faz fora do teu ambiente de trabalho. Porque as pessoas acham que vida social são as pessoas do trabalho. É o happy hour depois da empresa. O happy hour depois, né, passa 9, 10 horas do dia junto na empresa e depois tem mais um happy hour com a galera Pra da falar da empresa empresa. para falar da empresa, entendeu? É claro que vai parecer que são seus amigos, tem muita coisa pra conversar, né? Né? E aí, o que acontece? Então, assim, tua vida social. Então, quem são as pessoas que eu tenho feito amizade fora do ambiente de A trabalho? comunidade que você A construiu, né? comunidade. A minha vida espiritual, o quão próximo de fato eu tenho estado próximo de Deus e me relacionado com Deus, que é quem me criou. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me criou? Davidson, eu estou agindo com o propósito que Deus me criou, ou eu estou fazendo coisas para o meu próprio ego, ou para me satisfazer? Ou excluindo a existência de que Ou existe alguém excluindo maior que você, a né? existência, né? Eu estou fazendo uma boa gestão da minha família, eu estou cuidando da minha esposa,
Eu estou sendo um bom pai para os meus filhos? Eu estou fazendo projetos sociais? Eu estou ajudando a sociedade de alguma forma com aquilo que eu sei, com aquilo que Deus me deu de graça? Eu estou transbordando na vida de alguém? Então, assim, você começa a refletir por todas essas coisas, você vê que a vida é muito mais que isso. Então, e tem pessoas que acabam focando muito em uma só área e acabam esquecendo das outras áreas da vida. Então, por isso que quando eu falo que a vida, as áreas da vida, elas precisam formar um círculo simétrico, é que você precisa atuar, liderar essas áreas da tua vida primeiro. Então, por isso que quando você se olha como centro dessa circunferência e olha que em volta de você tem todas essas áreas que você precisa dar conta e equilibrar, você não passa a ser mais você o centro. Você passa a entender que tem coisas maiores à sua volta que você precisa dar conta. Então, o Lidere-se, o que a gente faz no Lidere-se? A gente traz a consciência dessas grandes áreas da vida, mostrando no que você tem dado mais foco e o que você tem deixado de lado, para que você comece a olhar aquilo que mais está te faltando, e aquilo que mais está te faltando é o que você mais precisa dar foco. Não é naquilo que você mais tem, é naquilo que você menos tem. Só que você precisa de ajuda para ter clareza. Então, no Lidere-se, o que eu faço? Eu trago uma ferramenta que a gente trabalha em conjunto com quem está lá fazendo, com os mentorados, e a gente vai identificar essa área que está tendo menos atenção. E aí, você não pode, ao ser confrontado com essa área de menos atenção, você vai fazer o quê? A gente vai tomar decisões. E aí as decisões que serão tomadas dentro dessa área é que vai te impulsionar todas as outras e vai colocar a tua vida em equilíbrio. Você não acha que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão? As pessoas têm muita dificuldade em tomar decisão, até porque elas não têm clareza que elas precisam tomar decisão e não têm clareza de qual área da vida elas está faltando, né, mais atenção. Você acha que elas não associam que a dificuldade delas é porque elas não decidiram algo? Se eu soubesse que girar a minha roda da vida de uma forma... É como se você rodar o teu carro com o pneu murcho. Ele está andando, mas uma hora ele vai estourar, entendeu? Então, as áreas da vida, rodar as áreas da tua vida nessa circunferência, sem que ela esteja calibrada, sem que ela esteja realmente plena, vai te trazer uma consequência lá na frente que vai estourar você. Ou, normalmente, é um problema de saúde, normalmente é um problema de saúde ou um problema financeiro, uma ruptura familiar. Então, vai acontecer isso. Alguma das outras áreas vai estourar com a vida toda. Porque ela não está alinhada. Então, a gente faz esse primeiro alinhamento das áreas da vida e depois a gente vai para a tomada de decisão. Então, que a gente tem uma técnica que eu, passando por esses problemas que eu passei, eu entendi que tinha 6 perguntinhas que eu sempre tinha que responder para tomar uma decisão. Então, eu comecei a entender, falei assim, cara, quais são essas perguntas? Que perguntas que, quando eu respondo, me colocam numa posição de plenitude? E quais perguntas que, quando eu não respondo, me colocam numa situação de fracasso? Ou quando você não para pensar naquela pergunta. Eu acho que talvez não seja a pergunta pela pergunta, mas você conseguir ter a capacidade de refletir sobre a sua vida. Você acha que as pessoas não estão com essa baixa capacidade de refletir sobre a vida? É que quando você é muito o centro das coisas e o teu ego, e você está fazendo por você está decidindo para satisfazer uma dor tua. Mas você não está tomando uma decisão para cumprir um processo. Então, tomar uma decisão por uma satisfação própria ou por uma dor emocional é um grande erro. Tomar uma decisão... Porque toda dor que você toma, toda decisão que você toma de forma emocional, ela te gera uma consequência possivelmente negativa. Porque você está decidindo pela emoção. Dificilmente uma boa compra, né? Quando você faz, você não decidiu ela emocionalmente. Quando você vai comprar algo, você fala assim, nossa, é isso, é isso. Você pode ver, todas as vezes que você decidiu rápido por algo e foi emocional, mesmo que tenha sido algo bom, algo que te trouxe prazer, mas você falou, cara, eu podia ter pensado melhor, eu podia ter feito uma pesquisa melhor de preço, eu podia ter analisado melhor, talvez não fosse aquele momento para eu comprar. Uma semana depois você vê aquele mesmo negócio bem mais barato. Bem mais barato, né? E você fala, cara, por quê? Porque você foi emocional, você foi né, impulsionado pela tua emoção. Uma decisão também emocionalmente negativa. Ou brigar com alguém, ou um relacionamento que terminou, um casamento que acabou, um namoro que acabou, ou uma palavra que você disse a uma pessoa de uma forma agressiva,
foi decidido também por uma emoção. Então, tudo aquilo que é decidido de forma emocional, seja no momento alegre ou no momento triste, a probabilidade de você errar é muito grande. E o que acontece com a nossa vida? Como a gente não tem consciência disso, a gente toma uma decisão para o ego. E não analisando as áreas da vida que vai me trazer plenitude e vai me trazer um desenvolvimento. Quando você tem essa clareza, você consegue avaliar os impactos. Então, tomo decisão e com essa decisão, quais áreas da minha vida são impactadas? Então, quando eu passo a olhar para fora e para as áreas da vida, automaticamente eu estou me ajudando, mas eu não olho mais para mim. Eu olho para todo um processo que tem à minha volta. E eu olhando para todo esse processo, eu acabo me tornando um líder melhor? Você vai começar a se tornar um líder melhor, por quê? Porque você entendeu que você não pode mais ser o centro das coisas, que você não é, você está ali para servir e para ajudar as pessoas a botar as suas áreas da vida em equilíbrio. Entendeu? A gente vê uma geração hoje, os mais jovens, muito cansados. Pelo menos a geração que eu vim, que é uma antes da geração Z. Eu não vou revelar qual é a geração. Mas é uma geração muito frustrada, não conseguiu atingir os mesmos resultados que seus pais. Mesmo depois aí de uma idade 30, mesmo que já tenha feito 30 anos, ainda se sente muito frustrado e cansado. Eu vejo a minha geração muito estafada da vida. E você acha que a causa desse cansaço da geração, desse maior necessidade de antidepressivos, de ansiolíticos, nada contra quem toma, na verdade, eu acho que é uma boa ferramenta, mas existe uma demanda muito maior hoje. Você acha que isso tem a ver com essa questão do gerenciamento dessas perguntas que você criou e com o bom gerenciamento dessa roda da vida? Tem a ver com isso, por quê? Porque volto a te dizer, por que está gerando toda essa questão da depressão e da ansiedade? Porque o centro continua sendo a pessoa, entendeu? Essa falta de clareza e de consciência que existe algo fora que você precisa entender, que são essas áreas da tua vida e que elas precisam estar em equilíbrio, essa falta de clareza faz com que você se torne sempre o centro. Pode ver que nos exemplos que eu te dei, todas as vezes que eu tive uma perda, quem era o centro? Você. Era eu. E a dor era muito maior justamente porque era você. E a dor era maior por quê? Porque eu estava focado em mim. É. Entendeu? Eu não estava entendendo todo esse mecanismo que estava à minha volta. Então, eu não tinha um projeto social, eu não tinha pessoas que eu ajudava, eu não era envolvido com... Por exemplo, eu me envolvo com os projetos da minha igreja, por exemplo, com os projetos da minha igreja. Eu não tinha... Então, não tinha uma rotina, eu tinha só eu mesmo. Toda vez, então, quando você está olhando só para você e você não consegue, você está sempre frustrado. Por quê? Porque você nunca está realizando, entendeu? Porque você nunca vai estar completo. Porque estar completo não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Você se completa à medida que você completa alguém. Vem de fora. Entendeu? Não que vem de fora, vem de dentro. Isso. Mas as pessoas que tentam colocar a sua identidade, a sua alegria em algo que vem de fora. Você comentou aquela hora. Eu estava colocando a minha plenitude num cargo, numa posição. Isso vem de fora. Mas quando que foi o rachar ali, a mudança da sua mentalidade? Quando você parou e pensou, não, precisa vir de dentro de mim. Tem alguma coisa de dentro de mim que precisa mudar, não só de fora. E eu acho que essa geração tá tão cansada e estafada nesse desequilíbrio que você comentou, porque a geração dos nossos pais não foi plenamente feliz, porque precisou passar por muitos sacrifícios financeiros, pelo menos eu e muitos pais de amigos meus comentam a mesma coisa, né? Os meus pais, que foi de um tempo de muita escassez. E o que eu cresci ouvindo, e amigos meus? Filho, você tem que estudar porque você tem que ser feliz. Filho, você tem que conseguir um bom emprego para você não viver a tristeza que a mãe viveu. Você tem que fazer de tudo para que você viva muito melhor do que eu vivi. Então, existe até essa cobrança para que você tem que ser feliz, mas poucas ferramentas para essa felicidade. Apenas uma cobrança de estude mais, faça mais, consiga um bom emprego, tenha bons recursos financeiros. Seja alguém. Seja alguém na vida, porque a mãe não foi. Seja alguém na vida. Que é ser alguém na vida? Que é ser alguém. E nunca alguém. E faltou cara, essa matou. ferramenta. Arrepiou o que você falou, cara. É exatamente isso. Eu também me arrepiei, mas é de frio que eu tô aqui. É exatamente isso. Essa questão da identidade, é uma das coisas também uma das áreas que a gente trabalha dentro do Lideres. Que bom, porque é necessário. As pessoas estão muito ansiosas porque elas estão querendo se conectar à história de outras pessoas, estão esquecendo da sua própria história. Então, hoje, todos nós temos a nossa história, nós precisamos nos orgulhar das nossas histórias. Você é quem você é graças à tua história.
Você que está assistindo é quem você é, graças à tua história. Cara, para você, às vezes a tua história é uma história feia. Mas quando você contar a tua história para alguém, ela vai se transformar numa história linda, entendeu? Porque alguém precisa ouvir a tua história. É que a gente tá num tempo de muitas celebridades, influencers, onde a história de todo mundo parece linda, a vida de todo mundo parece linda e a minha parece tão pequena. Por que exatamente, tá dando certo na vida dos outros, mas na minha parece que tá dando tudo errado. É uma ilusão Aqui muito grande. porque as pessoas, obviamente, elas estão contando uma parte da história, elas não estão contando toda a história. E tudo bem, ninguém é obrigado a vir contar tudo, mas a gente tem que ser forte pra ouvir e não se comparar. Precisa ter clareza. É. Eu falo muito sobre clareza, porque isso para mim e clareza, vamos colocar como sinônimo tornar consciente, Ótimo. tá? O que é clareza? É tornar consciente as coisas. Então, o que as pessoas precisam começar a entender? E eu trabalho isso muito com meu filho, os meus filhos, né? Da questão da identidade. Então, você está me vendo aí. Então, você conhece muito bem o Davidson por fora. Os meus jeitos, né? A forma com que eu falo com você, o meu olhar, as minhas expressões, se eu estou feliz, se eu estou triste, você está me vendo. Eu não estou me vendo, eu estou apenas me sentindo. Tá? Então, o que é essa questão da identidade? Você não conversa com você. Você conversa com o seu eu interior, mas você não conversa com você. Eu estou conversando com você, porque eu estou te vendo e estou falando com você. Agora, se você experimentar, parar na frente do espelho, se olhar... Saber que tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos olhando para dentro dos seus próprios olhos? Eu acho que eu não consigo. Você sabia Nunca por fiz quê? esse teste. Vamos fazer esse teste em casa, pessoal. Por que acontece isso? Porque as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. Nossa, muito sério. E quando você não consegue ficar com você mesmo, cara, isso é um grande problema de identidade. Porque você ainda não se aceita. Por isso que as pessoas têm dificuldade em fazer vídeos, por isso as pessoas estão sempre se reprovando. Por quê? Esse perfeccionismo que a gente tem dentro de nós e sempre está achando defeito e julgando os outros, porque o julgamento, o que é? Achar na pessoa um defeito para justificar o meu não fazer. Então, quando eu olho para o outro e justifico um defeito, olha lá, ele tem isso, tem aquilo, na verdade eu estou olhando o meu defeito no outro. Então, a psicologia fala disso, né? Que aquilo que você mais vê de feio no outro é apenas a tua sombra, é o teu reflexo. Aquilo que você mais abomina nos outros talvez seja o teu maior erro. Só que por quê? Porque você está lidando com o teu inconsciente. Então, as pessoas, quando elas começam a se olhar, a conversar com elas mesmas, elas começam... O teu cérebro, olha só o que acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele é uma potência muito inteligente, ele, ao mesmo tempo, ele é facilmente enganável. Quando você está assistindo um filme de terror, ou um filme, ou uma comédia romântica, né? Que as mulheres gostam muito, assistir aquela comédia, aquele filme romântico, gosta de chorar no filme. Se não chorou, não é bom, né? E aí você tá lá assistindo, eu falo a Tati, quando ela tá assistindo, ela fala, ai, que filme lindo. Cara, inclusive, deixa eu contar uma que aconteceu nessa viagem, e foi muito legal. A minha sogra, ela é apaixonada por filme. E aí ela assistindo um filme, e aí eu falei assim, não, mas aquele filme que você estava assistindo era japonês o filme. E você entendeu alguma coisa? Ela falou assim, era tão bom o filme, mas como é que você chorou com um filme japonês? Você entendeu? Ela falou, não entendo japonês. Mas como é que você morou? Deu pra ver pelos gestos, foi muito lindo, eu chorei. Falei, cara, ela gosta tanto de filme romântico que chorou num filme japonês, cara. Você entendeu o que estava sendo dito. É a comunicação não verbal, né? Mas a comunicação não verbal. Então percebe que, olha a leitura que o cérebro faz das coisas. Então por que a gente chora? Porque o teu cérebro ele vive aquilo como uma realidade. Por que você sorri? Porque o teu cérebro vive aquilo como uma realidade. Não diferencia, né? Não diferencia. Então, quando você vai para frente do espelho e você começa a conversar com você mesmo, o que acontece? O teu cérebro está conversando com uma pessoa. Ele não sabe que ele está conversando. Ele não diz assim, agora eu estou conversando com a Sara. Então, tudo que ela está falando não é verdade. Ele começa a achar que outra pessoa está dizendo tudo aquilo para ele. E ele está entendendo como uma verdade. Percebe? Não como entendi. É louco? Não. Então, pensa assim, você está aqui na frente de um espelho e está se refletindo, ok?
Você está começando a conversar e está sorrindo para você e o teu cérebro está lendo que outra pessoa igual a você está falando para Como você. se não fosse eu. Como se não fosse Porque o você. cérebro ele cria uma cena ali que tá de Exatamente, fora. como tem a TV, ele está Aham. vendo aqui, ele tá vendo a tua imagem no espelho, como se fosse a TV falando com você. Então ele está entendendo que outra pessoa está te dizendo outras palavras. E essas palavras que estão sendo ditas, se são palavras de afirmação, ele vai se convencendo que essas palavras de afirmação sobre a tua vida vão se tornando realmente uma verdade. Por isso é importante você tirar um tempo para conversar com você. E a gente não tira esse tempo para conversar com a gente olhando dentro dos nossos olhos. Conversa olhando dentro dos teus olhos, falando as verdades que você precisa falar para você dentro dos teus olhos, olhando no espelho. O meu filho, de 11 anos, quando a gente começou a olhar no espelho, a gente começou a conversar, e eu ensinando para ele essa técnica, e ele falando no espelho, ele começou a chorar, porque ele começou a ver como ele era bonito, ele começou a ver como ele era importante, ele começou a ver como ele fazia diferença, ele começou a dar valor quanto ele era perfeito, ele começou a ver os traços que ele nunca deu atenção e como fazem total diferença e é a característica dele como ser humano e como pessoa, e tudo aquilo que ele tem como diferente é o que torna ele a pessoa que ele é. Então, oficialmente, faz parte do treinamento de desenvolvimento da identidade essa conversa consigo mesmo e se olhar no espelho? Faz parte. Você instrui teus alunos nisso? Entre outras técnicas que a gente faz, uma das, né? Uma das, a gente faz vários exercícios de resgate da identidade e uma delas é essa. Se olhar e... Se olhar e a gente faz todo esse trabalho, tudo. Então, quando você consegue fazer essa conexão do seu eu físico com o seu eu emocional, você resgata a tua identidade. E as pessoas têm dificuldade em se olhar? Total dificuldade. Total dificuldade. Mais de 90% das pessoas hoje têm dificuldade em se aceitarem e dificuldade de entender quem elas realmente são. E o que você acha que pode acontecer na prática, na vida da pessoa que consegue se encarar, se formar na identidade? O que vai acontecer na vida dela depois disso? Você não precisa mais de aprovação de ninguém. Muito bom, Davidson. Faz todo sentido. Eu acho que o grande ponto de romper é quando a pessoa para de se preocupar com o que os outros pensam dela. Isso é muito esclarecedor. É. Esse episódio foi muito esclarecedor. Para mim, que estou te entrevistando, mas acredito que para quem está em casa também. Espero que tenha acrescentado, né, também, né? Muita coisa. E agora você imagina que foi, né, esse tempo a gente falando aqui, agora na imersão, o dia inteiro Não, aqui é spoiler, né? O dia inteiro, né, a gente trabalha na imersão um conteúdo mais profundo, né, sobre o que a gente está falando aqui, justamente para no final as pessoas saírem com uma decisão tomada e a identidade definida. Isso, para mim, é matador e é o que impulsiona as pessoas para terem realização na vida. Perfeito. Eu acho que as pessoas hoje precisam se deparar com essas duas questões, cair em si mesmas, para que elas possam romper. Uhum. E a tua experiência, todo esse tempo de aprendizado que você teve e a sua disposição de ensinar as pessoas está ajudando com certeza. Eu mesma, só nessa conversa, foi muito impactante. Você que acompanhou a gente, eu gostaria de agradecer por você ter ficado até aqui. Eu imagino que durante essa conversa, muitas sinapses foram feitas na sua mente e você aprendeu muitas coisas novas que agora você pode pôr em prática. Continuar nos acompanhando, porque aqui sempre tem um conteúdo relevante. É isso aí. Se você pode tudo, você pode liderar.